Antes de te contar a primeira história de hoje, por gentileza, se inscreva no canal e ative o sininho para receber com exclusividade nossas histórias. Hoje, contaremos como sempre histórias de encontros com o paranormal, encontros que todos nós podemos ter a qualquer momento. Hoje é meu aniversário e estou lembrando algo que aconteceu exatamente nesta data em 2019. Eu estava no turno da tarde na minha preparatória, então naquele dia, às 6 da manhã, ainda estava dormindo. Meu irmão mais novo entrou para me parabenizar no meu quarto antes de ir para a escola. Agradeci-lhe e ouvi-o sair. Voltei a dormir, mas depois de um tempo, ouvi alguém abrir a porta do meu quarto e depois se deitar na cama comigo. Fiquei muito assustada, pois ninguém na minha família costuma fazer isso e a pessoa que estava na cama se aninhou comigo e colocou a cabeça nas minhas costas. A única coisa que pude pensar é que era meu irmão que queria me parabenizar novamente, mas ele já tinha feito isso e, naquela hora, ele já estava na escola. Não havia mais ninguém em casa. Eu acordei assustado com o latido frenético do meu cachorro do lado de fora do meu quarto. Ele estava dormindo comigo lá dentro e eu não entendia como ele tinha saído. Eu estava aterrorizado e não conseguia me mexer, só consegui dizer com a voz mais firme que consegui: "Você não é meu irmão, me solte." Parece que a presença ficou irritada e até senti como ela apertou forte e colocou um travesseiro no meu rosto, como se fosse tentar me sufocar, mas não o fez. Ela simplesmente se levantou da cama e foi embora. Quando percebi que ela tinha saído, recuperei o movimento e consegui abrir os olhos e ir atrás do meu cachorro. Não havia nada nem ninguém no quarto ou na minha casa. Mas ainda hoje, especialmente nesta época, lembro-me claramente do que aconteceu. Meu nome é Eduardo, tenho 22 anos e moro em Nezahualcóyotl, um município do estado do México. Desde que eu tinha 5 anos, moro com minha avó em uma casa onde vivem também minha mãe, minhas tias, meus primos e primas. Coisas estranhas sempre aconteceram lá, desde o mais comum, como sombras e ruídos no teto, até um duende que uma vez seguiu meu tio até a casa durante a madrugada e que minha avó teve que espantar. Minha família está acostumada com essas coisas, mas tudo piorou quando minha avó, a quem todos chamávamos de Omamá, se tornou devota da Santa Muerte. Ela colocou um altar no quarto dela e pedia favores em troca de promessas que cumpria pontualmente. Mas, na percepção da família, isso trouxe coisas mais fortes. A casa já era sensível a coisas paranormais, mas com isso tudo se tornou mais intenso e perigoso. Uma das coisas mais vistas era um ser alto e magro, que parecia estar nu, mas não dava para distinguir nenhum traço específico. Ele aparecia em todas as portas e janelas, especialmente à noite. Quando você saía para pegar um copo d'água de madrugada, sabia que ele estaria lá. Muitas outras coisas apareceram nesses anos e levaria muito tempo para contar tudo o que foi visto nesta casa onde ainda moro. Mas o ponto é que tudo mudou depois que minha avó faleceu, cerca de 5 anos atrás. Nós paramos de cultuar a Santa Muerte e um parente que também acreditava nela se mudou para o quarto dela. Nos primeiros dias após a morte da minha avó, a casa parecia densa, por assim dizer. Meus primos e tias, que eram os que passavam mais tempo em casa, eram frequentemente assombrados por coisas estranhas. Constantemente, mas um dia começamos a ver a sombra da minha avó, sua silhueta por toda a casa e pouco a pouco sentimos uma tranquilidade no lugar, uma tranquilidade que não tinha sido sentida antes. Tudo parecia se acalmar até que, uma noite, por volta da 1h da manhã, meus 2 cachorros huskies começaram a latir muito alto no pátio, muito agressivos, algo estranho neles. Ao ouvir isso, eu olhei pela janela e vi que eles estavam latindo em direção ao teto e lá pude ver 3 silhuetas, 3 mulheres, estavam no telhado da minha casa observando atentamente a janela de uma das minhas primas, que tinha 2 meninas pequenas, uma de 3 anos e outra de meses. Para que você entenda um pouco a visão que tive, explicarei que minha casa está dividida em 2 partes separadas por um pátio no meio. Todos nós vivemos em quartos que poderiam ser descritos como apartamentos.
De onde eu estava, eu podia ver claramente o pátio e o teto, então pude vê-las diretamente sem que elas me vissem, pelo menos no começo. Quando as vi, fiquei assustado e abri a porta do meu quarto para que meus cachorros entrassem, mas ao fazer isso, eles não pararam de latir e aquelas mulheres viraram a cabeça para mim. Ao me verem, a única coisa que fizeram foi sorrir, dar alguns passos para trás e depois desaparecer da minha vista. No dia seguinte, eu contei o que vi para minha prima e ela me disse que suas filhas não conseguiam dormir, estavam muito inquietas e suando muito. Ela é ateia e não quis fazer nada a respeito. Disse que não me preocupasse, que tudo ficaria bem. Depois desse dia, começamos a ver minha avó mais claramente, mais constantemente pela casa, sua sombra e até seu cheiro estranho, entre cigarro e creme para as mãos, estavam sempre presentes em cada canto. Isso durou cerca de 2 semanas e outras coisas começaram a ser ouvidas. Aquelas mulheres que eu sei que vi, que sei que não eram um sonho, não apareceram mais na casa. Havia uma tranquilidade muito estranha no ar, minha avó não era mais vista nem sentida, mas eu sei que ela continua cuidando da casa, ela continua cuidando de sua casa. Obrigado pela atenção.